Amados irmãos e irmãs, uma saudação amiga e fraterna a vocês que a partir deste momento se conectam conosco neste dia 5 de abril de 2020, dia da Paixão do Senhor, domingo de Ramos na Paixão do Senhor. Iniciamos hoje esta Semana Maior, a Semana Santa. A partir desse momento você pode, é claro, ir colocando as suas intenções, seus agradecimentos e louvores, mas também unindo-se num só coração e numa só alma. Não podemos, infelizmente, por conta da pandemia do coronavírus, estar reunidos como deveríamos estar no mesmo lugar. Mas nos é possível apenas estar unidos. Isto já é muito relevante, é muito importante. Estar unidos em oração neste momento, junto com toda a igreja no Brasil e no mundo inteiro. Hoje, domingo de Ramos, fazemos memória da entrada de Jesus em Jerusalém. Sabemos o que lá vai acontecer, o momento maior da sua doação pela salvação do mundo. Ali espera a paixão, a morte na cruz e a ressurreição. Peço a vocês que neste momento também compartilhem esta celebração, esta live, com seus amigos, familiares, conhecidos, sobretudo as pessoas idosas e enfermas que estão impossibilitadas de sair de casa nestes dias. É bom que a palavra de Deus, é bom que a Eucaristia, por este meio, chegue também a estas pessoas. Dentro de instantes, então, iremos iniciar a transmissão da Santa Missa de Ramos. E você pode providenciar o seu ramo, pode ser de qualquer planta, colocar em frente da sua casa ou segurar em suas mãos como um sinal de comunhão, de unidade, mas também recordando a entrada de Jesus em Jerusalém. Saudemos com hosanas o filho de Davi, bendito o que nos vem em nome do Senhor. Jesus, Rei de Israel, hosana nas alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. E hoje aqui estamos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amados, fazemos a memória de Jesus entrando em Jerusalém. O evangelho que normalmente se lê durante a solene procissão é este, segundo Mateus, porque estamos no ano A da nossa liturgia. Mas com um espírito de fé e de piedade, nós fazemos esta recordação neste dia, que já nos introduz nesta Semana Maior. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta de cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés,
e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então, Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque esta noite eu sonho. Sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo?
Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: salve o rei dos judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve escuridão sobre toda a terra. À tarde Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo-o disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram.
Os túmulos se abriram e muitos mortos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs internautas que estão conectados, unidos conosco nesta celebração da Eucaristia, neste domingo de Ramos, na Paixão do Senhor. Vejam que hoje já fazemos memória da sua paixão, recordando a entrada de Jesus em Jerusalém, a primeira parte da celebração. Na segunda parte, a liturgia da palavra, que por sua vez é a primeira parte da missa, nós fazemos a memória daquilo que aconteceu em Jerusalém. E fomos preparados pela primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 50, que nos apresenta uma figura muito importante, a figura do servo do Senhor, que no tempo do exílio é apresentado pelo profeta diante do povo. Não se sabe bem quem é este servo, uma pessoa, um grupo ou todo o povo. O importante é que ele está lá para ser uma palavra, um sinal de consolo junto ao povo que está sofrendo no exílio. Ele é um servo forte, fiel, piedoso. É alguém que torna presente junto ao povo o próprio Deus. Ele é um sinal eloquente de um Deus que não abandonou o seu povo, mesmo no momento tão difícil do exílio. Mas por sua fidelidade, por sua verdade, ele sofre dura oposição, diríamos uma violenta oposição. Cospem nele, batem nele, ele é de todas as formas hostilizado, mas isto não é motivo para que ele recue, abandonando a missão que Deus lhe confiou. Muito pelo contrário, ele é fiel sempre, ele é fiel até o fim, ele não abandona a missão, porque por sua fidelidade a Deus, é o próprio Deus agindo através dele no meio do povo. Ora, quando relemos este texto de Isaías à luz do Evangelho, nós percebemos na pessoa de Jesus a realização total deste ideal do servo humilde, que depois é o servo sofredor, é o servo padecente. É alguém que sofre as consequências, repito, da sua fidelidade e da sua justiça. É sempre assim que acontece. Aqueles que vivem a bondade, a fidelidade, a justiça, tornam-se um sinal de contradição, e o resultado é sempre a perseguição. Mas o Evangelho ilustra para nós a realização na pessoa de Jesus deste ideal. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, a narrativa da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos destacar aqui alguns elementos muito importantes, alguns deles que são muito próprios do Evangelho de Mateus, que nos é proposto neste ano A da liturgia que estamos vivendo. Recordemos em primeiro lugar
Mateus escreve para os judeus. Ele escreve para aquela comunidade, apresentando a paixão e morte de Jesus como realização daquilo que foi outrora predito pelos antigos profetas. Os judeus, que se diziam tão ligados e fiéis aos profetas, tinham uma ideia do Messias divergente à própria ideia apresentada pelos antigos profetas. Muitos se equivocavam naquilo que esperavam. Queriam um Messias que fosse todo glorioso, todo poderoso, alguém que tivesse os poderes terrenos, o poder político, o poder econômico, tivesse o comando sobre os exércitos, que dominasse as nações, até mesmo com o poder bélico, o poder das armas. Mas Jesus se apresentou muito diferente. Ele se apresentou como um Messias, servo humilhado. Segundo ponto, Jesus repudia a violência causada com as armas. Nós fizemos a leitura do Evangelho abreviado, mas num determinado momento, quando Pedro saca a espada e corta a orelha de um soldado, Jesus o repreende e diz para guardar a espada na bainha, porque quem fere com a espada será ferido. Jesus, ao repreender e reprovar a atitude de Pedro, ele quer dizer que o caminho nunca é o uso das armas, da violência, mas é o testemunho de quem na busca pela paz é capaz de dar a sua própria vida, morrendo se necessário, inclusive, mas jamais levantar-se violentamente, sejam com armas de fogo, com armas brancas, com armas de todo tipo, inclusive uma arma que é muito perigosa, é a língua. Quando mal usada, pode causar muita dor, muita morte, muita destruição, sobretudo quando se levanta com a mentira e com a calúnia contra os justos de Deus. Terceiro elemento é o perigo de não reconhecer Jesus como o Deus, o Messias enviado, e condená-lo. Um grupo da multidão que estava ali gritou quando Jesus estava no processo de condenação: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Ora, esta frase representa todos aqueles que ainda resistem a aceitar Jesus como Messias. Por isso, tem grande facilidade em condená-lo, porque não reconhecem nele o grande sinal do próprio Deus presente na história da humanidade. Quarto elemento: com a morte de Jesus, vislumbra-se o surgimento de um novo mundo. Quando Jesus morre no alto da cruz, morre um modelo antigo, caduco, algo que já não é capaz de trazer a vida para a humanidade, seja na política, seja nas instâncias da sociedade. A morte de Cristo é um evento eloquente de aspectos da vida humana e social que precisam morrer para que não haja mais morte entre as pessoas. A sua ressurreição, que vamos celebrar no Tríduo Pascal, é o triunfo da vida, de um tempo novo que há de surgir.
e vai surgir na pessoa de Jesus, porém ainda é necessário que nós abramos o nosso coração, abramos a nossa mente para acolher e assimilar, viver este dom da graça de Deus, que é a graça de salvação. Depois, em quinto lugar, Mateus é o único que fala da morte de Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mais uma vez aqui se veem representados aqueles que seguem a Jesus Cristo, porém têm uma imagem equivocada acerca dele. Pensemos bem, queridos irmãos e irmãs, quantos são os que se dizem discípulos de Jesus? Querem até segui-lo, têm este propósito, mas fazem de Jesus um meio, uma escora para legitimar as suas próprias ambições, suas ideias distantes do reino de Deus, suas práticas que não condizem com os princípios do Evangelho. Usamos o nome de Jesus, o nome de Jesus que por nós mesmos é mal interpretado. Às vezes nós seguimos não Cristo quem Ele é de fato, objetivamente, nós seguimos uma ideia de Jesus que nós temos, que nós construímos, e o resultado disso tudo é a frustração. Nós nos frustramos não com Jesus, mas com a ideia que nós construímos de Jesus. Judas Iscariotes cometeu este erro, e sabemos que o resultado não foi bom. Foi o rompimento da comunhão com a vida, por isso ele acabou com a própria vida, algo que é abominável a todo cristão, porque nosso Deus é o Deus da vida. Ele não admite a morte, nem mesmo tirar a própria vida. E por fim, os guardas que estão junto à cruz e também depois junto ao sepulcro. Os guardas que estão ali representam o aparente triunfo do mal, o aparente triunfo dos poderes deste mundo, que, é claro, se viam abalados pela proposta de Jesus. Será que nós às vezes também não construímos muros ou colocamos guardas em nossos projetos, em nossas atitudes, em nossas estruturas, porque Jesus Cristo representa uma ameaça a tudo isso? Ficamos na defensiva. É perigoso este Jesus, então é preciso regular bem o que ele representa. Pois bem, o silêncio do justo, ele é aparente, mas a paixão e morte de Jesus, na realidade, é um fato eloquente que poucos conseguiram enxergar e ainda hoje poucos conseguem compreender. É o triunfo do amor. Quem é capaz de dar a vida como Jesus deu? Dar a vida pela humanidade pecadora, dar a vida pela humanidade que comportou-se como inimiga de Deus, dar a vida por aqueles que estão perdidos, imersos no pecado e nas estruturas geradoras de morte. Quem é capaz de fazer isso? Talvez dar a vida por quem nós amamos, por quem nós simpatizamos, seja até algo mais fácil. Mas Jesus não. Ele deu a sua vida por quem não merecia. Porque o que ele realizou, ele não realizou porque nós merecemos, mas foi pela justiça de Deus. E a justiça de Deus é amar-nos até o fim. Não é nosso mérito, é graça
do amor de Deus, que está inclusive acima do nosso próprio pecado, acima das nossas fragilidades, acima até mesmo das nossas ambições e contradições de cristãos. Pois bem, é um momento não do desespero, do desânimo, diante do silêncio, do túmulo. Reflexão esta que vamos aprofundar na próxima Sexta-feira Santa, no dia 10. Não, é um momento de cultivar a esperança confiante. Tudo parece perdido diante da morte de Jesus. Sim, mas apenas em aparência. Morreu de fato? Sim. Mas a atitude do cristão deve ser esta: esperar, confiar em Deus, ter fé que Ele há de cumprir aquilo tudo que prometeu. A morte não será jamais a última palavra, nunca. Não foi em Jesus, e também jamais haverá de ser na vida do cristão que a Ele é fiel. Nós ouvimos, enfim, queridos irmãos e irmãs, esta segunda leitura da carta de São Paulo à comunidade de Filipos, capítulo 2. Era uma comunidade muito querida por São Paulo, uma comunidade bonita, uma comunidade de discípulos e discípulas de Jesus, mas apesar de tudo isso não era uma comunidade perfeita, como também não são as nossas. Mas algo muito ruim aconteceu. Algo que em qualquer comunidade cristã é ruim. Diria, é diabólico, porque só serve para causar divisões, separações. Eram as competições. Muitos queriam determinados cargos, ministérios, postos de prestígio. Às vezes isso acontece em nossas comunidades cristãs. Deixamos de nos espelhar no nosso mestre, que é este servo humilde, sofredor, padecente. É trágico, é triste, quando nas comunidades cristãs as pessoas se apegam apenas à saliência social que isto pode trazer, às vezes até com um oportunismo político, como candidatos que em tempos de eleição começam a frequentar todas as igrejas para enganar o povo, para ter prestígio, se utilizam da religião para a sua própria promoção. E ainda, quantos não querem titulações dentro da igreja, honrarias, pompas, cultivam aquilo que o Papa Francisco já nos exorta contra, a mentalidade principesca. São Paulo, com outras palavras, ensina a comunidade: isto não vale nada se nós não formos humildes servos, como foi Jesus, que sendo Deus não se apegou à sua condição divina, mas humilhou-se, rebaixou-se, sem deixar de ser Deus, mas encarnando-se, assumiu em tudo a natureza humana, exceto o pecado. Por isso ele sofreu, foi humilhado, foi rejeitado, tudo aquilo que vimos no relato da paixão no Evangelho de Mateus. Mas ele foi fiel até o fim, ele foi fiel até a cruz. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, desde a primeira leitura, a segunda leitura, o Evangelho, o Salmo responsorial, não tem como objetivo
causar em nós uma comoção, nos deixar emotivos ou simplesmente derramar lágrimas em nós. Nada disso. Isso pode até acontecer e é bom, mas acima de tudo, quer nos propor Cristo como caminho de salvação. Caminho a gente segue. É preciso entrar pelo caminho de Jesus, sabendo como é este caminho. A Via Sacra nos mostra que caminho é este. É o caminho de quem se doa livremente por amor a nós. E entrar por este caminho significa ser fiel a Jesus, seguir os seus passos e fazer o mesmo que Ele fez em relação aos nossos irmãos e irmãs. Nada de buscar honrarias, prestígio, cargos de saliência. Não. Somos todos servos. Não importa a função que nós ocupemos, devemos sempre ocupá-las como Cristo, com humildade. Não com apego. Com humildade, não com apego. Sempre assim. E que nunca seja ausente de nossos corações o desejo de, como Jesus, ter a nossa vida doada, mas uma doação movida pelo amor de Deus que reside em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos ao Senhor as nossas preces. E vamos dizer a cada prece proposta: Senhor, ouvi a nossa oração. Todos. Senhor, ouvi a nossa oração. Guardai a vossa igreja, ó Deus, e dai-lhe força na missão de conduzir e servir ao vosso povo. Nós vos pedimos. Senhor, ouvi a nossa oração. Que nós, celebrando esta Semana Santa, possamos intensificar o nosso crescimento no discipulado de Jesus. Nós vos pedimos. Senhor, ouvi a nossa oração. Fazei que a campanha da fraternidade possa dar frutos de compromisso e promoção da vida em todas as suas manifestações. Nós vos pedimos. Senhor, ouvi a nossa oração. Acolhei, ó Deus, as preces da vossa igreja que sinceramente se coloca diante de vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo,
pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que nos assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores, Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados, e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua ressurreição gloriosa e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Domingos de Gusmão, nosso glorioso padroeiro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo José Roberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus,
com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos. Dai-nos, pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, como disse no início da celebração, iniciamos a Semana Santa, esta semana maior, esta semana consagrada, para que, participando destes ritos, façamos este memorial vivo da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então peço a vocês que estejam atentos à programação completa das nossas celebrações, que serão transmitidas pelo Facebook da Paróquia São Domingos e também pelo YouTube. Vocês devem ter percebido que também temos um canal no YouTube, através do qual estamos fazendo a transmissão. Às vezes a pessoa não tem facilidade com um meio ou outro, mas pode escolher entre o YouTube e o Facebook. Passem isto adiante. Compartilhem a nossa programação.
Amanhã, segunda-feira da Semana Santa, ainda vivendo o tempo da Quaresma, vamos transmitir a Santa Missa diretamente aqui da Capela do Santíssimo da Igreja Matriz. São domingos, a missa, às 8h30 da manhã. Então amanhã, segunda-feira, 8h30 da manhã. Eu lembro que o mesmo acontecerá na terça e na quarta-feira. A missa, 8h30 da manhã, sendo que na quarta-feira, também à tarde, nós iremos transmitir a Via Sacra, que vocês poderão acompanhar de casa também. Nós vamos à bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A exemplo de Jesus. Como Jesus, glorificai a Deus com a vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um bom domingo. E eu lembro que foi divulgada aí uma proposta de se fazer jejum no domingo. Mas vale lembrar, cristão não faz jejum aos domingos. Domingo é dia de celebrar a vitória, a ressurreição. Não se faz jejum no domingo, mas nos dias propostos, sobretudo na Quaresma, na Semana Santa, na quarta e na sexta-feira, sobretudo sexta-feira santa. Mas eu lembro, cristão católico não faz jejum no domingo. Vamos guardar o jejum, ele é uma prática recomendada, sim, deve ser feito, mas nos dias recomendados pela Igreja, Pela Igreja e por quem entende de teologia, entende de doutrina, por quem entende das coisas da fé, não por quem propõe assim de modo aleatório um jejum sem qualquer propósito, Sigamos então as orientações da Igreja acerca do jejum. Mais uma vez então, tenham todos um abençoado domingo, tenhamos todos uma abençoada Semana Santa.